Hoje nós vamos falar de rampa. Então eu fiz um modelo aqui com um palco de 80 centímetros. Depois a gente vai fazer exercícios com uma altura maior, com 1 metro até 3 metros de altura. Mas vou começar aqui com 80 centímetros por causa de uma tabela que tem na NBR 9050. Então, para fazer a rampa, você tem que entender as normas da rampa. Então, vou voltar aqui na NBR 9050, no capítulo de rampa, tá? E o que a gente precisa saber? Que tem um cálculo para chegar no valor da inclinação da rampa e tem uma tabela que a gente tem que obedecer. Então, a primeira coisa é que a gente tem que saber que tem uma inclinação máxima, a altura que a gente precisa, que aqui no caso eu estabeleci que é 80 centímetros, mas poderia ser outra, vezes 100 dividido pelo comprimento. Como a inclinação, a gente vai seguir a norma aqui, 90-50, então a gente pode trocar aqui, o que a gente quer saber é o comprimento. Então, o comprimento é igual a altura vezes 100 dividido pela inclinação, que a gente já tem esse valor. O que a gente não tem é o comprimento que vai ficar a rampa. Então, por exemplo, aqui, que comprimento que vai ser essa rampa para atingirmos 80 centímetros, né? Então, vamos lá, eu vou aqui em planta do pavimento térreo, aqui ícone rampa, em cima da escada, rampa, e nós vamos editar o tipo para adequar aos cálculos da NBR 9050, tá? Aqui tem várias coisas, né, nas propriedades de tipo, material da rampa, eu não vou me preocupar com esses detalhes agora, né, o tamanho do texto. O que eu vou me preocupar, o que é importante aqui, são essas cotas. O que são essas cotas? Então, o que é esse 12 aqui? Então, a primeira informação é um comprimento da inclinação máxima. Então, qual é o comprimento máximo que vai ter cada segmento? Voltando aqui, cada segmento desse, ó, qual é o máximo que eu posso ter para esse meu espaço aqui, tá? Se eu deixar uma rampa reta, pode ser até 12 metros, não, eu tenho daqui aqui só 5 metros, então quero que seja 5. E essa segunda informação aqui é a inclinação máxima da rampa 1 dividido por x. O que significa isso? Para cada 1 metro, quanto que eu vou ter de rampa? Essa segunda informação aqui tem que seguir a tabela aqui. Ou seja, vamos conversar um pouco sobre essa tabela. Até 80 centímetros, a inclinação da rampa tem que ficar entre 6,25% a 8,33%. Então, se eu tiver uma rampa até 80 centímetros, tem que estar aqui a inclinação assim. E o que é esse 1, 2 pontos, 16 e 1 para 12? Cada 1 metro, eu vou ter 16 metros de rampa de comprimento. Cada 1 metro de altura, eu vou ter 12 metros de comprimento. Então, aqui no Revit, ela já tá, para essa rampa de 80 centímetros, ela já tá. Se a gente tivesse um outro tamanho, uma outra altura, a gente ia ter que adequar ali o Revit, né, as normas do Revit. Por isso que esse primeiro exercício eu coloquei com 80, para a gente já usar aqui as informações que tem aqui. Normalmente, como a rampa fica um comprimento muito grande, a gente usa a porcentagem máxima, tá? Permitida, que é 8,33, ou seja, para cada 1 metro de altura, nós teremos 12 metros de comprimento. Então, é só fazer as contas. Então, para 80, quantos metros de comprimento vai ter? Então, aqui, voltando aqui, eu vou deixar 12 mesmo, que está referente a 8,33, e aqui eu também vou deixar 12 nesse primeiro momento, vou aplicar, depois a gente altera esse primeiro, tá? Vou dar um ok aqui. Aqui no guarda-corpo, eu vou deixar em nenhum, para a gente visualizar só, se preocupar só com a rampa, depois a gente conversa sobre o guarda-corpo.
Vou dar um ok aqui. E eu vou começar essa rampa daqui pro fundo. Não tem problema que ela fica... Olha como ela fica grande, né? Aqui. Fica bem grande o comprimento dela, vamos medir. 9,60. Daí você vai falar, professora, mas não era 12 lá? 12 é se fosse para 1 metro. Como é 80 centímetros, dá 9,60. Se fizer esse cálculo, voltar aqui, né? Neste cálculo aqui, a gente tem 80 centímetros vezes 1 metro. Se eu inverter aqui, eu quero saber o comprimento e a inclinação, e aplicar a inclinação de 8,33, então vai ser 80 vezes 100 dividido por 8,33. Então, 0,80 vezes 100 dividido por 8,33, que é a inclinação máxima de acordo com a nossa norma. Dá 9,60. Então, o Revit calculou aqui certinho 9,60, tá? A única coisa que a gente precisa ajustar, colocar essa rampa bem aqui, começando no mezanino. Isso. Então, aqui ele já mostra 9,60 de rampa criada, não precisa mais nada para criar. Eu vou concluir o modo de edição, vou olhar no 3D, ela está ao contrário, então vou voltar aqui, selecionar a rampa, clicar na setinha e ela acerta. Então, ela ficou aqui, ó, certinho, terminando aqui neste pedaço. Daí você vai lá, professora, mas eu não quero que ela, eu só tenho esse espaço aqui, eu preciso que essa rampa fique dentro deste espaço aqui. Como que a gente faz? Então, vou voltar aqui no pavimento térreo, vou apagar essa rampa. Então, pessoal, o que eu fiz aqui? Eu já fiz os planos de referência aqui, ó, em plano de referência, e já deixei 1,20 m. Como eu sei que o comprimento total dessa rampa vai ter 9,60, eu fiz 2 segmentos de 4,80 m e deixei o patamar de 1,20 m. Faltou aqui fazer um plano de referência pegando o eixo, tá? Porque a rampa, ela é desenhada pelo eixo. Então, eu vou selecionar aqui, vou colocar ponto 60, ponto 60. De uma maneira que fique aqui no eixo, tá? Então, agora eu vou pegar a rampa, vou começar já por baixo, porque eu já tenho tudo desenhado com o plano de referência, fica mais fácil. Vou começar aqui por baixo, paro aqui e continuo aqui. Ela automaticamente faz aqui o patamar. Só que eu preciso também de um patamar aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou prolongar esse limite, né? Essa linha limite que é verde. Vou fazer mais uma linha limite aqui, para eu ter outro patamar aqui. E aqui, não estranhem, mas vai ser um espelho que não vai ter, que vai ter altura 0, mas só para fazer aqui o patamar. Então, a minha escada começa aqui e vem até aqui. A legenda é sempre acima, tá? De acordo com a nossa NBR 6492. Então, eu vou desabilitar essa legenda abaixo aqui. E no texto acima, eu já vou colocar a letra S em letra maiúscula para ficar de acordo, eu poderia escrever sobe. Vou concluir aqui o modo de edição. Vamos ver. Ficou certinha a nossa rampa. Então, tem o patamar aqui, sobe aqui, o outro patamar, e chegamos aqui a 80 centímetros.